Pessoal, esse vídeo é sobre velocidade média escalar. Bora pro vídeo! Primeiramente, eu tenho que falar com vocês de algumas definições, né? Principalmente definição de que é movimento, do que é movimento e do que é repouso, né? Movimento é quando você tem a sua posição mudando em relação ao tempo, em relação ao referencial. Com o passar do tempo, sua posição vai mudando em relação ao referencial fixo. Repouso é quando essa posição não muda com o passar do tempo em relação ao referencial. Repara que em ambos eu estou citando o referencial. Aí coloquei alguns exemplos para vocês aí, ó. Não mandei você se movimentar um pouco, Garfield? Obviamente, John não está levando em conta, né, a rotação da Terra. Quer dizer, ele está parado em relação à mesa, está parado em relação ao John. Mas ele está em movimento, né, junto com a Terra em relação ao Sol, por exemplo. Então, tudo vai depender do referencial, pessoal. A questão de movimento e repouso depende do referencial do talho. Sempre em relação a que você vai estar em repouso, sempre em relação a que você vai estar em movimento. Um outro exemplo, o Cascão está em repouso em relação ao skate, pois ambos estão à mesma velocidade. A mesma coisa, pega dois carros numa estrada retilínea, né? Ambos a 60 km por hora no mesmo sentido. Então, ambos na horizontal, no mesmo sentido, a 60 km por hora. Um carro vai estar parado em relação ao outro. Por isso que para ultrapassar um carro, né, eu tenho que colocar uma velocidade diferente da dele. Se eu tiver a mesma velocidade que ele, no mesmo sentido, eu vou estar parado em relação a ele. Então, repouso e movimento sempre em relação a quê? Tá? Eu estou citando o referencial. Aqui as definições, né, de movimento e repouso, já falei com vocês. Movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Repouso, um corpo está em repouso em relação ao referencial quando sua posição não varia com o tempo. Também todos aí vocês podem ver, né, a palavra referencial aparecendo aqui e aqui. Outra coisa também que depende do referencial é a trajetória. A trajetória é a linha, né, descrita pelo movimento da partícula, do móvel. Eu tenho aqui, pessoal, a esquadrilha fumaça, né, que deixa bem característica deixa bem visível a sua trajetória soltando fumaça no céu, né, os aviões soltando fumaça no céu. Então, por onde ele passa, ele deixa um traço, né, de fumaça. Nós chamamos isso de trajetória. A trajetória também depende do referencial. Então, aquele aviãozinho ali soltando a bomba, imagina sem resistência do ar, tá, pessoal? Para o cara que está aqui fora, ele enxerga um arco de parábola. Já para o piloto do avião, se ele pudesse enxergar a bomba caindo, ele veria a bomba caindo em linha reta, porque ambos têm a mesma velocidade horizontal. A velocidade da bomba era a mesma do avião no início, né, do lançamento. Então a bomba vai caindo com a mesma velocidade horizontal do avião, sempre abaixo do avião. Já para o cara que está fora, eu mudei a referencial, ó, uma pessoa fora, vendo de fora essa situação, vê uma linha, né, descrita por esse movimento diferente, um arco de parábola. Então, movimento, repouso e trajetória dependem do observador, dependem do referencial. Então, pessoal, velocidade escalar média, né? Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Esse delta na física sempre vai indicar variação. Variação é sempre estado final menos estado inicial. No caso, ΔS é de posição. Tudo bem? Então vai ser a posição final menos a posição inicial. E ΔT de intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, variação de espaço sobre variação de tempo. É assim que você calcula a velocidade média. Então tá aqui, ó, ΔS é S menos S0, S puro, né, é a posição final, e S0 a posição inicial. ΔT, T puro, né, é o tempo final, e T0 o tempo inicial. Então é um conceito muito importante a gente aprender, pessoal. Existe uma ideia errônea aí que o candidato, né, ele tem que fazer toda e qualquer questão do Enem, que no caso são 90 por dia, né, toda e qualquer questão do Enem em 3 minutos. Não é assim. Você não tem que ter uma velocidade constante de uma questão a cada 3 minutos. Você tem que ter uma velocidade média de uma questão a cada 3 minutos. Ah, como assim, professor? Se você fizer 10 questões em meia hora, não dá a mesma coisa? 10 questões em meia hora, uma questão em média a cada 3 minutos. Você faz 20 questões em uma hora, não faz? Em 60 minutos? É a mesma coisa. Então você pode fazer questões em 7 minutos, você pode resolver uma questão em 7 minutos, mas também tem aquela questão que você consegue resolver em 40 segundos. O importante é se manter dentro de uma velocidade média de uma questão a cada 3 minutos.
Então o carro saiu da posição A, 10 metros, na posição inicial dele é 10 metros, e chegou na posição B, uma posição final de 100 metros. E ele fez esse percurso em 10 segundos. Um exemplo bem simples para a gente entender o conceito. Então lá, 100 menos 10, 90 por 10, 9 metros por segundo. Galera, no Sistema Internacional, unidade de medida de velocidade média, 9 metros por segundo. Agora, no sistema usual aqui no Brasil, a gente trabalha em quilômetro por hora. Então é necessário saber passar de quilômetro por hora para metro por segundo, que é do Sistema Internacional. Como é que eu faço isso? 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu dividir um pelo outro, que é quilômetro por hora, metro por segundo, então nós temos ali um fator 3,6. Então, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, pensa assim, vou passar do metro que é pequeno para o quilômetro que é grande. Então, para passar do pequenininho para o grandão, eu divido ou multiplico? Multiplico. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. É do maior para o menor. Pensa assim que está valendo, tá, pessoal? Agora, é muito comum aparecer nas velocidades 18 km por hora, 5 metros por segundo. 36 km por hora, 10 metros por segundo. 72 km por hora. Repara que de 36 para 72, eu multipliquei por 2. 36 km por hora, 10 metros por segundo. 72 km por hora, 20 metros por segundo. Então, você pode fazer na associação e, de repente, nem precisa fazer essa conta aí. Agora, casos especiais para velocidade média, pessoal. Quando a gente percorre espaços iguais, eu chamo de questão de metade-metade. Ah, o carinha andou com a velocidade V1 na primeira metade do caminho e velocidade V2 na segunda metade do caminho. Como é metade-metade, obrigatoriamente espaços iguais. Então, a velocidade V1 ele percorreu a distância X. Velocidade V2 também a distância X, pois são metades. Então, V1, ó, X sobre T1, então T1 vai ser X sobre V1. É só inverter ali, botar o T1 multiplicando e o V1 vem dividindo. A mesma coisa eu faço para T2, ó. T2 vai ser X sobre V2. O segundo espaço também é X, né? Se eu quiser o tempo total, o que eu faço? Eu somo esses tempos. X sobre V1 mais X sobre V2. E qual é o espaço total? 2x, né? A primeira metade mais a segunda metade. Então aqui eu vou ter, ó, espaço total dividido pelo tempo total. Fazendo ali o denominador comum, fazendo essa continha, né, de divisão de fração, eu consigo chegar no que a gente chama de velocidade média para espaços iguais. 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. 2 vezes o produto, grava assim que é melhor. 2 vezes o produto sobre a soma das velocidades. Então, se você encontrar uma questão que fala assim, percorreu a primeira metade com a velocidade V1, a segunda metade com velocidade V2, é só aplicar essa fórmula que vai sair direto, pessoal. Cuidado com a média aritmética, tá? Velocidade média não quer dizer que é média aritmética. Em alguns casos, sim, tá? Inclusive, vou mostrar um agora, mas não sempre, tá, pessoal? Agora, para tempos iguais, pessoal, ele andou do quilômetro 10 até o quilômetro 20 num tempo T. Depois do quilômetro 20 ao 35, quer dizer, ele andou mais. Tudo bem? Pô, aumentou a velocidade, é óbvio, né? Ele aumenta a velocidade, ele muda de velocidade, ele acaba andando um espaço maior, porém no mesmo tempo. Eu até coloquei aqui, ó, V2 sendo maior que V1. No segundo trecho, ele aumenta a velocidade, percorre, né, um espaço maior, mas ele consegue fazer no mesmo tempo. Então tá aqui, ó. Se eu quiser o ΔS total, vai ser o espaço 1 mais o espaço 2. Como é que calcula o espaço 1? Vai ser a velocidade V1 vezes o tempo. O espaço 2, velocidade V2 vezes o tempo. É só manipular a fórmula de velocidade média. Então a velocidade média fica espaço total dividido, né, pelo tempo total, que é 2 vezes ΔTzinho. O tempo do primeiro pedaço mais o tempo do segundo pedaço. Então teremos ali V1 ΔT mais V2 ΔT. Coloquei o ΔT em evidência, dividido por 2 ΔT. Aí eu corto ΔT com ΔT, nós temos ali velocidade média, nesse caso, sendo a média aritmética. Então, se você encontrar, o cara saiu do Rio de Janeiro, foi para Niterói em 2 horas, pegou um trânsito danado. Depois saiu de Niterói e foi para a região dos Lagos, Cabo Frio, também em 2 horas. Quer dizer, o espaço muito maior, porém ele fez no mesmo tempo. Se você encontrar uma questão desse tipo, você pode aplicar essa fórmula direto.
Então, pessoal, nada melhor que a prática. Vamos lá. Durante um teste de desempenho de um automóvel, o piloto percorreu a primeira metade da pista com velocidade média de 60 km por hora e a segunda metade com 90 km por hora. Qual a velocidade média desenvolvida, né, durante o teste, em todo o percurso? Vamos lá. Olha só, é questão de metade e metade. Então, lembra lá, 2 vezes o produto pela soma das velocidades. Se o cara pensa em média, ele vai fazer o seguinte, ó, 60 mais 90, 150 por 2, 75. Errado, tá errado. Vou pegar aqui, ó, a equação de metade, metade para velocidade média. 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. 2 vezes o produto pela soma. Então, 2 vezes 60 vezes 90 dá 10.800. 10.800 dividido pela soma, que é 150, 72 km por hora. Você pode conferir aí na calculadora. Não dá 75, dá 72 km por hora. Então, essa é a velocidade média do cara em todo o percurso. Mais um exemplo, pessoal. Um passageiro viajando de metrô fez o registro de tempo de 2 estações e obteve os valores indicados na tabela. Supondo que a velocidade média entre 2 estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare ao mesmo tempo em qualquer estação da linha de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partida da estação Bosque até chegar na estação terminal, leva aproximadamente, então ele quer saber o tempo inteiro de viagem do trem, dizendo que a velocidade média, né, nos pedaços é sempre a mesma. Então observa aqui, nós temos aqui uma tabela, pessoal, que nos fornece o seguinte: ele chega, né, em Vila Maria, aqui, ó, no tempo zero, vamos colocar assim, no tempo zero, e demora 1 minuto para partir. Então, em toda parada, ele vai ficar 1 minuto, né, de tempo ali parado. Ele fica em toda estação, ele fica 1 minuto parado. Então, desde a saída, na saída ele não para, né, cara? Na saída, nós temos aqui, ó, depois da saída, 1, 2, 3, 4, 5 estações até o final, também onde ele não para. Então, nós temos 5 minutos ali de paradas, tá? Então, esse tempo está contando. O tempo não para, tudo bem, pessoal? Ele chega na estação Felicidade em 5 minutos e parte em 6 minutos. Ou seja, ele sempre fica parado 1 minuto, né, em cada estação. Agora, repara, de Vila Maria até Felicidade, ele demora, ó, 4 minutos. Ele parte de Vila Maria em 1 minuto e chega na estação Felicidade em 5 minutos. Então, no percurso de 2 quilômetros, ele leva 4 minutos. Vamos para a solução. Então, pessoal, escrevi aqui para a gente esquecer nada. Ó. Observe que durante todo o percurso de 15 quilômetros, o metrô ficou parado durante 5 minutos em cada estação, né? A partir do momento que ele sai do Bosque, ele começa a ficar parado em cada estaçãozinha. 1 minuto em cada estação, né? Com exceção do Bosque, de onde ele partiu, e do terminal, onde ele chegou. De Vila Maria, de onde ele partiu, quando o T igual a 1 minuto, até Felicidade, onde chegou no tempo igual a 5, demorou 5 menos 1, 4 minutos. Já falei isso com vocês. Então, ele percorreu 2 quilômetros em 4 minutos. 2 quilômetros por 4 minutos dá meio quilômetro por minuto. É só dividir o ΔS pelo ΔT, velocidade média. E detalhe, no enunciado ele fala que é sempre a mesma velocidade média, né? De uma estação para outra. O tempo que demora para percorrer o trecho total de 15 quilômetros com velocidade média de meio quilômetro por minuto. Isso vai me dar 30 minutos, pessoal. É só fazer a continha ali, ó. Velocidade média 0,5, espaço total 15 quilômetros, dividido pelo ΔT, fórmula de velocidade média. Passo o ΔT para cá multiplicando e o meio para cá dividindo. Então, nós temos 15 dividido por meio, 30 minutos. Agora, são 30 minutos andando os 5 minutos que ele fica parado em cada estação. Então, o tempo total de viagem, 35 minutos. Bom, galera, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.